Bom, vamos retomar a nossa exposição e, como tínhamos falado na nossa primeira parte, falávamos desse instante do enfrentamento da perda, o significado dessa perda nas várias diferenciações de como ocorre na vida de cada um, dada a ligação espiritual que nos vincula àquele ser amado que desencarnou. E nesse instante nós vamos refletir um pouco sobre a nossa vida, a vida ressignificada exatamente pelo fato de que estamos adentrando a uma etapa diferenciada na nossa vida, que é exatamente termos mergulhado nesta fase em que nos encontramos por alguns instantes na solidão de nós mesmos, na identificação daquilo que retratamos como deserto, ou daquilo que São João da Cruz afirmava ser a noite escura da alma, ou seja, os momentos de grande testemunho. E nesses momentos de grande testemunho, importante considerar como nos comportamos diante da vida e de seus convites. E convites da vida nunca nos são endereçados que não sejam convites de Jesus. Quando falamos de convites da vida, deveremos pensar a vida em profundidade, a vida com o significado que Jesus veio nos apresentar, a vida abundante, porque é ela efetivamente quem nos conduz no nosso processo de iluminação. Quando nos percebemos como espíritos imortais, verdadeiramente vamos dando conteúdo a cada passo do aprendizado que é a nossa experiência na carne. E isso é importante quando nós consideramos que todas as ocorrências da nossa vida, sejam elas as mais agradáveis, sejam elas as situações de grande sofrimento, na qual registramos as situações de luto, elas nos convocam sempre a uma percepção do nosso contato com Deus. Contato com Deus que deve ser sempre medido naquilo que devemos perguntar a nós mesmos: como me relaciono com Deus? Como me relaciono com Deus é exatamente a ideia daquilo que eu oferto a Deus. Recebemos tantas ofertas da vida e devemos nos perguntar a nós mesmos: como eu me apresento diante de Deus? Então vejamos, eu queria que buscássemos refletir uma mensagem extraordinária que, a despeito de estarmos aqui discutindo o tema do luto numa perspectiva espírita, ou seja, numa perspectiva que incorpora toda a nossa dimensão religiosa, aquilo que iremos abordar agora partiu de alguém que é ateu, alguém que não diz acreditar em Deus. E dizendo não acreditar em Deus, constrói uma obra tão magnificamente inspirada. Me refiro a Caetano Veloso. Ele se apresenta como alguém que não acredita em Deus. E ele fez uma música que eu considero absolutamente inspirada e com um conteúdo absolutamente apropriado para abordarmos nesta tarde nossa. Ele fez uma música na celebração dos 90 anos de sua mãe. E essa música de celebração dos 90 anos de sua mãe foi cantada pela primeira vez em público no instante da missa, porque ela era muito católica. E ele constrói essa música para um momento da missa,
ou seja, da cerimônia religiosa que se fazia em homenagem à mãe, naquele instante do ofertório, e faz, portanto, a música ser, a letra da música ser, tal como a mãe falaria, com o seu coração generoso e bom. Mas eu queria trazer para cá para que a gente pudesse, em se referindo a esta música, também pensarmos a nossa vida. Veja a importância desta letra. Tudo que por ti vi florescer de mim, Senhor da vida, toda essa alegria que espalhei e que senti, trago hoje aqui. Todos esses frutos que aqui junto vês, Senhor da vida, eu, em cada um deles, e em mim, todos os teus fiéis, ponho aos teus pés. Consentiste que minha pessoa fosse da esperança um teu sinal, uma prova de que a vida é boa e de que a beleza vence o mal. Tudo que se foi de mim, mas não perdi, Senhor da vida, os que já chorei e os que ainda estão por vir, oferto a ti. Que magnífica esta poesia, oração, porque ela nos revela uma dimensão extraordinária da vida, percebida na sua dimensão mais profunda, porque afinal de contas, tudo que por ti vi florescer em mim é uma reflexão daquilo que são as nossas ações em direção aos nossos semelhantes, de como agimos em relação a ele, vendo florescer destas ações algo que tem inspiração divina. É um reposicionamento na vida quando nos sentimos profundamente ligados a Deus. E a ideia de que toda a alegria que espalhou e que sentiu, fruto das dádivas divinas, ela reúne naquele instante, traz naquele instante para se apresentar diante de Deus. Todos estes frutos que aqui junto vês, e aí ela percebe, certamente a família, certamente os filhos, mas não apenas isso, todas as suas ações, todas as amizades, tudo o que conseguiu reunir na vida, todos esses frutos, ela em cada um deles e eles reunidos nela, todos teus fiéis, ponho aos teus pés, todas as suas condutas de vida, todas as suas ações, todo o seu sentimento, todo o seu coração, coloca aos pés do Senhor. Consentiste que minha pessoa fosse da esperança um sinal. É a ideia de que as experiências que passamos e em que auxiliamos os nossos amigos, nossos companheiros de jornada, em última instância, quando fazemos o bem, fazemos em nome do Pai. Fazemos porque, em última instância, entramos em sintonia com o Pai. E isso nos faz ser exemplos ou exemplificar que a vida é boa e que, ao final de tudo, a despeito das dores profundas que enfrentamos, a beleza vence o mal. Tudo que se foi de mim, mas não perdi, todas as coisas, tudo que foi experiência humana, nós não perdemos, inclusive os nossos entes queridos, que se foram, mas não perdi. Senhor da vida, os que já chorei e os que ainda estão por vir, oferto a ti, porque toda construção nossa amorosa que realizamos na vida com os que já foram, ou os que ficaram, ou os que ainda virão, são feitas presididas pelo amor a Deus e a submissão à sua vontade. E quando levamos a vida nesta dimensão, nos enriquecemos. E nos enriquecemos na dimensão da percepção de que tudo que somos tem origem e finalidade em Deus, porque somos centelhas divinas. Temos que nos identificar com essa filiação extraordinária. O que somos, somos como dádiva de Deus. E aí, em nos reconhecermos filhos de Deus, quando dizemos filhos de Deus, temos que ter muito cuidado com essa palavra.
Somos centelhas divinas, em potencialidade, filhos de Deus. Porque a dimensão da palavra transveste-se de uma profundidade muito maior do que simplesmente dizermos somos filhos. Sim, sabemos, mas para nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, divinos, há uma trajetória muito grande. O Cristo podia dizer com segurança: o meu Pai, eu sou filho de Deus, porque era divino, era perfeito, estava em sintonia plena com o Pai. Por isso ele podia dizer: eu sou um com o Pai, estava perfeitamente unido ao Pai, não era o Pai. Não se confunde Cristo com Deus, mas ele era um porque estava unido a Deus, um com o Pai, e nos convidava a ser um com ele, para, em sendo um com ele, sermos um com o Pai. E esse convite que nos foi feito há 2000 anos permanece. E temos que perceber a nossa vida, visto que atravessamos o deserto, de que essa travessia ao deserto tem que ser vitoriosa. Não repetirmos os erros do passado quando, quem sabe, como judeus à época, ou como judeus de outras épocas, na transição do nosso deserto entre a escravidão e a libertação, erramos, caímos, não chegamos à terra prometida. Façamos a travessia do deserto, enfrentando as nossas tentações, tal como Jesus, vitorioso, e ele podia afirmar-se, afinal de contas, nos convocando à calma, à tranquilidade e dizer: tende calma, tendes calma, eu venci o mundo. E se ele podia vencer o mundo, fazia um chamamento para que nós vencêssemos também o mundo. Afinal de contas, essa lição extraordinária do Cristo nos era apresentada em vários momentos. Como somos falhos no entendimento da mensagem, dizemos: mas o Cristo de Deus tem a capacidade de entender profundamente, ele tem a capacidade de realizar coisas extraordinárias, porque é bom, é evoluído. Aquilo que ele dizia ser possível de fazer, ele dizia por si mesmo, porque sabia que era capaz de perdoar todas as ofensas, era capaz de oferecer a outra face, era capaz de amar os inimigos. Porque ele não era inimigo de ninguém, mas nós, na nossa imperfeição, fizemos dele nosso inimigo. E ele era capaz de amar os inimigos, ou seja, nós mesmos, ao longo dos tempos. E dizemos: isso é o Cristo que é capaz de fazer. E quando dizemos isso, mostramos a nossa absoluta ignorância, ainda a nossa absoluta imperfeição. Porque Jesus não era vaidoso, não era alguém capaz de dizer: olha, eu vou contar um bocado de coisa que eu sou capaz de fazer e vocês não são capazes de fazer. Aí começava a elencar, amar os inimigos. Eu sei amar o inimigo, você não sabe. Imaginemos o Cristo perdendo um tempo fazendo isso. É lógico que não. Tudo que ele disse tem proveito. Proveito para nós, para ele não, já está realizada a sua tarefa. Tudo que ele disse era para que nós absorvêssemos e realizássemos. Então, diante das dores acerbas que ele enfrentou, como ele se comportou? E aí pensemos, diante das dores acerbas, como nos comportamos? Nos comportamos conforme o Cristo de Deus? Porque este é o desafio para a nossa vida, nos comportarmos diante dos desafios da vida conforme o Cristo nos ensinou. E é interessante porque na passagem registrada no Evangelho de João, em particular nesse capítulo 6, ele começa com todas aquelas ocorrências, né, do chamado milagre dos pães e tudo mais, e aquilo gerou uma expectativa muito grande. As pessoas cercaram o Cristo, levou o Cristo a atravessar o lago de Genezaré, e a multidão, uma parte daquela multidão o seguiu e vai atrás dele, e ele começou a oferecer um ensino mais profundo. Ele já não mais falava
todas as blandices, todas as ofertas para o reino de Deus. Começou a falar das nossas responsabilidades. E começou a falar daquilo que deveríamos realizar de transformação em nós mesmos. E é relatado pelo evangelista de que as pessoas começaram a se afastar e diziam: essas palavras que eles dizem é muito dura. Quem haverá de acompanhar o entendimento dessa palavra? E ele já falava de que eles haveriam de comer a sua carne, e as pessoas queriam achar que era figurativo, aquele sentido figurativo era real. Começaram a se afastar, observando que havia dureza naquela expressão do que eles nos chamavam a passar pelos enfrentamentos para poder acompanhá-lo. E isso é um pouco a trajetória de nós mesmos. Quando acontece o desafio, quando acontece os problemas, quando acontece as dores, nós nos afastamos de Jesus. E essa é a grande tragédia humana. Nós dizemos: eu estou sofrendo demais, o que é que eu tenho mais que fazer? E os convites da vida aparecendo e a gente recusando os convites da vida. E há um instante que é registrado pelo evangelista em que as pessoas estão se afastando e ficam os apóstolos, e o Cristo observa que eles também começam a se afastar do Cristo. Estão todos se afastando do Cristo. E aí ele disse: até vós haverás de se afastar. Aí Pedro volta-se e diz: e para quem vamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E ele faz as contas, vejam, todos que se foram, e vós sois 12, e ainda assim um haverá de desertar. Estima-se que na multiplicação dos pães haveriam 5.000. Quando fala de 5.000 é uma multidão tremenda. Imaginemos, porque só se falava em termos de homens, né? Então mulheres, crianças, tudo mais. Depois uma parcela dessas segue o Cristo, ficam ouvindo as suas coisas e vão se afastando. No final só tinham 12. E o Cristo ainda fala: e ainda um haverá de desertar. E ainda foi o caso dele chamar a atenção. E Pedro, voltei a mim mesmo e digo: e para quem é que nós vamos? Vamos a ti, Senhor, que tu tens as palavras da vida eterna. Saibamos o registro importante dessa passagem, que nós não nos afastamos meramente, fisicamente de Jesus. A ideia é que as pessoas afastaram-se espiritualmente de Jesus. E aí a queda é extraordinária. A pior queda, a pior morte é nos afastarmos de Jesus. Imaginemos, vou repetir novamente essa passagem porque ela é fundamental. A pior morte é nos afastarmos de Jesus. Diante disso, desta certeza, os convites da vida continuam a ser elaborados para nós mesmos. O convite da vida é oferecido e o Evangelho do Cristo se apresenta. E nós que temos o desafio de entender essa mensagem e viver essa mensagem, porque não adianta só intelectualmente abordar o Evangelho. Aí dizemos: olha que coisa maravilhosa, que passagem maravilhosa essa do Evangelho, eu estou encantado com o Evangelho. Chega um sábado, ou vem para o centro espírita, ou se for católico, ou se for evangélico, vai lá para a igreja, para o templo, ouve aquela passagem. Que coisa maravilhosa. Aí vai para casa e começa a realizar a sua vida da mesma forma. Não é isso. Vejamos, Jesus não escreveu uma página do Evangelho. No entanto, o Evangelho é a sua vida. O Evangelho é a vida de Jesus, e isso é extraordinário. O que ele nos legou foi os seus exemplos, a sua existência que é luminosa. E o grande convite é viver o Evangelho, não é ler o Evangelho, não é entender o Evangelho, não é raciocinar sobre o Evangelho, é viver o Evangelho. Então, diante das dores, estamos no deserto, o que iremos fazer? O que iremos fazer do resto da nossa vida? Estou falando da vida agora, na carne, porque a nossa vida ainda vai continuar. E ela vai continuar tão ou mais luminosa na medida em que registremos nesse instante o que iremos fazer com o resto da nossa vida na carne. Como iremos fazer com que ela tenha um sentido rico, que ela se enriqueça, não nos valores mundanos da aquisição das coisas materiais, porque não levaremos nada, mas se enriqueça daquilo que verdadeiramente nos faz rico espiritualmente.
E aí, o atendimento dos chamamentos divinos torna-se a coisa fundamental, torna-se o que é fundamental. Diz o Cristo em consolação magnífica: lembrai-vos, a Deus tudo é possível. Porque estamos com as nossas dores e muitas vezes, como falávamos nas etapas do luto, reagimos à dor com revolta, reagimos diante da dor e dizemos: eu tenho raiva, eu tenho motivos para ter raiva, eu tenho motivos para ter, afinal de contas foi o meu amor que morreu. E aí imaginamos que finalizou, que acabou, que não vamos mais ver. E essa raiva, essa revolta, imaginemos agora alguém com uma revolta tremenda, e diz: eu tenho razão para ter raiva. E o Cristo, diante de nós: a Deus tudo é possível. Diante de nós, com a nossa raiva, a Deus tudo é possível. Que convite extraordinário! Porque imaginemos, estamos revoltados, racionalmente, não pensemos de outra forma, racionalmente. O que eu vou adquirir com raiva? Se eu encaminhar a minha vida pela raiva, pela revolta, pela exasperação, o resto dos meus dias eu vou viver com raiva, aí vou morrer, não tenham dúvida, quem estiver com raiva ou sem raiva vai morrer, né? E morremos com raiva. O que foi que eu fiz da vida? Melhorei a minha situação? Resolveu a minha situação? Encontrei com o meu ente querido? Em que condições eu vou estar na hora da desencarnação? Mas temos uma opção. O Cristo está diante de nós e diz: a Deus tudo é possível. Olha que coisa maravilhosa, acalmando o nosso coração. É uma mensagem para dizer: acalma-te, a Deus tudo é possível. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, magnífico, aquele que atravessando o deserto encontra o Cristo. Ele estava se encaminhando para assassinar os cristãos em Damasco, mas defrontado com o Cristo, renova-se, modifica a sua conduta, a sua paisagem, e é necessário passar 3 anos no deserto literalmente, para vivenciar esse encontro com Cristo e poder renovar-se naquele apóstolo extraordinário que redimensionou a vida cristã. E aí diz o apóstolo Paulo: examinai tudo, retende o bem. Diante das grandes dores, nós recebemos os apelos os mais variados. Falávamos, se tiver um luto ocasionado por um assassinato, não vai faltar quem chegue perto e diga: vamos nos vingar. Já? 30 minutos? Me perdoem, eu tinha um bocado de coisa para falar, vamos parar aqui. Eu só vou fazer uma passagem antes de passar para você, Rafa. Me perdi, achei que ainda tinha tempo, pensei que tinha passado uns 10 minutos, acreditem. Como é bom falar com vocês. Então vejamos, eu vou reduzir em 5 minutos, posso? Vejamos, os convites do Cristo permanecem, nos convocando à paz, à renovação íntima, ao encontro com nós mesmos. E eis que na percepção daquilo que passamos, porque obviamente nenhuma experiência é igual à outra, e não existe o fato de dizer: olha, o que eu passei foi isso, então siga de acordo com a minha trajetória. Não é assim. Nós não nos apercebemos das coisas desta forma. Cada dor é uma dor e cada pessoa tem um acúmulo de experiências que lhes permite se posicionar diante da vida de uma determinada maneira. Mas aprendemos a registrar aqui e ali das experiências humanas
aquilo que podemos recolher de positivo para a nossa trajetória. E eis que, como muitos sabem, há 2 anos e pouco, o nosso querido filho André desencarnou. E lógico, essa experiência é uma experiência mais contundente, até porque ela nos convocou, a mim e a Márcia, minha companheira, para uma travessia no deserto. Porque o nosso filho, em havendo sofrido o infarto, ele necessitou de 41 dias no hospital aqui e em Recife, até o instante da desencarnação. E era ele, naquele instante, em passando por todo o seu testemunho, e éramos nós atravessando o deserto. E certamente o deserto desses 41 dias, tão simbólico nas passagens bíblicas, os 40 dias no deserto de Jesus, os 40 anos da travessia do deserto, e sempre essa numeração dos 40. Também passamos por isso, e essas trajetórias nos trazem esse sentimento de que tudo o que ocorreu, e eu vou lhes dizer porque é experiência própria. Poderíamos certamente ter reagido com dor exacerbada, com revolta. Em nenhum instante isso ocorreu conosco. E é fundamental essa ligação que, pela fé, nós conseguimos identificar naquele evento algo que tem, não se espantem, beleza, justiça e perfeito amor. Porque nada que nos ocorre é distanciado da beleza perfeita, da justiça e do perfeito amor. Porque nos preside a vida Deus. Nada do que nos ocorre distanciados de Deus. E dizia eu, em rememorando as lições do Cristo Jesus, diante daquelas dores, eu dizia: Senhor, por toda a minha motivação, porque Tu nos convocasse a viver revigorados na coragem, sermos corajosos, persistentes para conseguir aquilo que queremos modificar. E eu vou lutar, Senhor, em todos os instantes para que o meu filho, sobre todas as coisas, se recupere. Senhor, eu tenho fé, e me desdobro nesse instante no reconhecimento de que Tu presides os nossos destinos, e a despeito de toda a minha vontade, a despeito de Te pedir de joelho que isso ocorra, meu filho se recupere. Acima de tudo, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade, Senhor, se fez. E estivemos juntos por várias vezes. Vou lhes contar apenas uma passagem. Porque já tínhamos sabido que o nosso filho haveria de desencarnar. 15 dias antes eu havia recebido em um centro espírita, em Pernambuco, a comunicação, e o espírito amigo me dizia: você sabe, haverá de ocorrer. André está já se preparando para ir. E ele está plenamente consciente daquilo que lhe acontece. Colocou a sua vida nas mãos do Cristo Jesus. Tudo que acompanhamos por aqui, lógico que pode ser mudado por uma decisão do Pai, mas ele já sabe, já identificou que essas condições já não são mais possível a vida na carne. Mas você sabe, e dizia a mim: quem ama, liberta. Quem ama, liberta. E eu senti aquilo. E naqueles últimos dias nos diziam: é irreversível. Esperemos. Eu tinha vindo de Recife para pegar meus filhos, levar para lá, e
ficamos naquelas experiências e lógico que as taxas, as coisas todas, tudo estava indicando. Naquele dia de domingo, eram 2 visitas, à tarde eu fui visitá-lo. E nos foi dito, a situação está pior. Eu olhei para o meu filho e sabia que aquela era o último encontro com ele. Ali, o encontro na carne. Eu olhei, voltei para casa. Como sempre, orávamos a noite toda. No outro dia, acordei, já um pouco mais tarde, porque haveríamos de voltar para o hospital. 10 horas estaríamos no hospital, 11 horas haveria a visita. E eu fui tomar banho. No banho, eu comecei a orar. E orei tão profundamente que nem percebi que tomei banho. Orei profundamente e dizia: meu filho, o teu corpo físico já passou por tantas coisas. Acalma, estou preparado. Liberta-te, meu filho. Vai ao encontro de Jesus. Fique em paz, fique em paz. E saí com meu coração do banheiro absolutamente em paz. Estava me vestindo, comecei a chorar profundamente. Eu chorava. Minha filha entrou e disse: painho, não fique assim. Eu disse: não, minha filha, eu estou em profunda paz, mas as lágrimas estão rolando sem que eu me controle. E aí descemos, pegamos o carro. Durante o trajeto, o telefone. André. E Márcia perguntou: que horas? Ainda há pouco. 9h40. 9h40 eu comecei a chorar depois do banheiro. E eu disse: foi ali, meu filho. Livre. E quantas vezes recebi mensagens tão cariciosas do meu filho. Uma vez eu tinha poucos dias antes, um pouco menos de um mês, tinha feito 1 ano da sua desencarnação. E eu me propus a fazer, porque era véspera, pouco antes do Dia dos Pais, eu decidi fazer aqui uma palestra, Pais e Filhos. Eu sempre venho aqui e me preparo antes, fazendo pequenas correções naquilo que vou apresentar. Mas sempre observo as pessoas que vão entrando e nesse dia não olhei para ninguém, só fiquei cabeça baixa, tanto que não percebi uma amiga minha muito querida adentrar no salão, médium. Na hora que ela entrou, ela disse: olha, que coisa interessante, falou para a filha. Olha, que a filha também é médium. Está vendo? Era André junto a mim aqui, me ajudando a escolher as coisas que iam ser faladas. E rapidamente ele a viu e se aproximou dela e ela sentiu a necessidade de psicografar. E eu ainda estava preparando a palestra aqui e ela veio e me acercou. Um presente para você. E me entregou a correspondência. Vou ler para vocês, para de alguma forma, se for o caso, alguém se sentir consolado pela consolação que ele me traz. Painho, obrigado pela concessão da vida na terra, obrigado pelas lições inesquecíveis, obrigado pelos sorrisos, pelas palavras de incentivo. E aí ele fala sobre aquilo que ele me ajudou a construir aqui: pais e filhos, amores que retornam para novas construções, desafetos que volvem para a necessária renovação. E fala ao meu coração: todo o meu amor em um abraço apertado, meu companheiro, de tantos momentos em que estivemos juntos, na dor, na alegria, na certeza, na dúvida. Te amo, André Costa Miranda. Os nossos amores nos acompanham
e continuam a nos amar. Bênçãos a todos vocês.